E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a consciência humana, que é uma parte super importante para a inteligência artificial, como a gente viu nos outros vídeos. É uma parte extremamente importante na questão de criar robôs autônomos, embora eu não acho que eles vão chegar na capacidade de livre agência que a gente tem. Pra quem não sabe o que é livre agência, você estar livre para fazer suas decisões, né? Tipo, você é um agente livre para fazer suas próprias decisões, embora você não seja totalmente livre, como diz o livre-arbítrio, que não existe. Mas enfim, vamos para a parte da consciência. Aqui vai dizer que nós, às vezes, podemos dizer que as ações são inconscientes, né? Ações que você faz, por exemplo, você quer comer comida, está com fome. Conscientemente, você está consciente do seu estado atual de fome, e você vai lá e come. Eu não sei como falar em português, se é abolição, eu sei que em inglês é volition, mas volition, né? Mas eu não sei como é em português a tradução correta. Mas é basicamente aquilo que faz a sua vontade, que é os seus desejos, né? É tipo um estímulo, poderia ser uma tradução legal. Os estímulos que estão ao seu redor. Por exemplo, você olha para uma roupa numa loja. Então, a sua entrada ali foi os olhos, né? A visão. Mas algo faz você querer aquela roupa, você gostar daquela roupa. E esse gostar é subjetivo. Não é uma coisa objetiva que você pode achar na mente. Por que a pessoa gosta de vermelho? Sei lá. Questão da pessoa. Só que isso tem a ver com consciência. Você está consciente das suas ações. Então dá pra ver que a consciência tem muito a ver com tudo que a gente faz. Pensar, pensar, nossa, totalmente a ver com consciência. Enfim, ela vai falar que muitas vezes nós dizemos que organismos são conscientes, né? Que esses organismos estão conscientes seria no sentido que eles estão acordados, né? Então você vê um cachorro, você vê um pato, você vê esses seres enquanto estão no seu estado acordado, eles têm consciência, eles têm assim noção do seu espaço ao redor. Aqui, como explicar o pensamento e emoções, né? Como se explicar os pensamentos e emoções relacionados à consciência humana? Como nós podemos explicar algo como uma, uma imagem mental, ou experienciar uma emoção? Então, vamos supor que uma menina ela experiencia o primeiro beijo, essa experiência, como que a gente consegue explicar fisicamente, quimicamente? A gente pode falar, não, essas áreas aqui são afetadas quando a pessoa ela sente esse tipo de emoção, enfim. Você pode fazer isso. Isso é uma coisa de boa. Isso é normal, isso aí já é antigo. Já consegue ver a sua atividade cerebral com EEG ou qualquer tipo de coisa, tecnologia que faça isso. Mas, beleza, você sabe as partes que são acessadas quando você tem essa experiência de amor ou felicidade, ódio, enfim. Mas você não tem como ir além disso. Então, beleza, essas áreas que agem nisso. Mas por que funciona dessa forma? Não só porque essas áreas estão sendo acessadas, mas como que isso tem a ver com a parte consciente de você ter a sua própria vontade, por exemplo. Como que é isso? Porque todo mundo é diferente, todo mundo é único na questão da sua mente, né? Então, como que a gente pode explicar? Porque se não existisse isso de consciência, se não existisse esse assunto que a gente está falando, as pessoas seriam robôs que não. Sim, seriam iguais, não teria motivo para eles serem diferentes. A única coisa que poderia mudar eles seria o mundo ao seu redor, as experiências que eles têm. Mas mesmo assim, além da experiência que as pessoas têm, algo na sua mente que faz elas únicas e basicamente isso que essa teoria quer explicar. Como que a gente pode explicar a experiência humana subjetiva, como felicidade, como gostar de algo, como gostar de alguém? Como a gente consegue explicar isso fisicamente para a gente reproduzir isso numa inteligência artificial? Então essa é a questão. O nosso propósito aqui, que é uma inteligência artificial que tem emoções, por exemplo, tem coisas relacionadas, por exemplo, a semantic analysis, né? Análise semântica, que você consegue tentar imitar emoções usando esse termo semântica, né? Que tem a ver com
a questão de você associar o que é bom ou ruim pra você, enfim. Mas essas coisas a gente tem naturalmente. Como a gente cria um robô, uma inteligência artificial que consegue criar isso sozinha, que a gente vai crescendo, embora a gente tenha nossos pais, o nosso mundo ao nosso redor, nossos amigos, nossos professores que estão nos moldando, mesmo assim as pessoas elas têm uma bolha dentro de si que são a mente dela, né? E ela vai dizer ela mesma se aquilo é errado ou não. Teologicamente a gente vai chamar isso de... Acho que não tem uma palavra correta para isso. Mas é a lei do nosso coração, né? Que vai falar em Romanos. Quem não conhece? Paulo de Tarso, um escritor aí do século I, que também escreveu muitas das cartas bíblicas, né? 13 ao todo. É um cara que é muito importante na parte da teologia. Assim, todo mundo conhece Paulo de Tarso. Então, se você não conhece, no mínimo você deveria ler hoje algum escrito dele. E a questão de você trazer essa parte teológica para esse processo de como a mente experiencia essas coisas é importante, que eu sei na parte da alma, né? Então, como que eu não consigo explicar isso fisicamente? Uma coisa que a gente vai ver que é o ingrediente extra, né? Qual que é a coisa que está aqui no meio que a gente pode usar para realmente definir como que a consciência funciona no cérebro humano. E isso é muito complexo. Então, vai falar aí que as experiências, a gente pode concordar que vem de uma base física, mas nós não temos nenhuma explicação do porquê e como essas coisas acontecem. Então, por que você deveria processar fisicamente essas... Por exemplo, você quer, por exemplo, ser uma pessoa que gosta de, sei lá, que gosta de ser esforçada em alguma coisa. Como que você consegue ser assim, né? Beleza, você fala, você deve assistir podcasts, ler livros, ter reforço positivo de pessoas, mas beleza, essa parte exterior, mas como a gente consegue aprender sobre como a mente humana faz isso na parte química, na parte física? Que reações químicas tem a ver com isso? Que neurônios em partes do cérebro tem a ver com isso? Enfim, como que eles criam essa rede que vai criar consciência relacionada a isso, para você ter uma vontade? Então, é por isso que é muito complexo você tirar a alma do jogo. Quando você tirar a alma do jogo, você perde essa facilidade que você teria de explicar essas coisas. Mas enfim, o problema, né? Então, o problema da consciência, o problema central, né? Vai falar que um organismo está consciente, né? Se há algo nesse organismo que tem um estado mental que possa ser dito como consciente, né? Então você vê um lobo, você vê um cachorro, você sabe o que está consciente. Algumas vezes esse termo é conhecido como consciência fenomenológica, né? Fenomenológica, acho que é mais ou menos isso. Que é baseada nos fenômenos relacionados à sua experiência de gostar de algo, de não gostar de algo, enfim. Outra coisa é qualia, que é, por exemplo, aquela coisa que eu já mostrei em outros vídeos, que é você ver o azul de outra forma, diferente da pessoa que está do seu lado. Então a pessoa olha aquela rosa, por exemplo, vermelha no caso, em vez de azul, né? Uma rosa vermelha, e para ela é um vermelho, e para outra pessoa é outro. Eu não sei se é verdade, mas é chamado de qualia, né? De você experienciar o mundo de uma maneira diferente dos outros. É basicamente isso. Então, aí vai falar que ele fala que é mais naturalmente você falar sobre a experiência consciente, né? Ou simplesmente experiência, né? Então, como que você consegue descrever isso cientificamente e reproduzir isso, né? Porque esse é o objetivo desse estudo. Não é só você entender a consciência humana de uma forma psicológica, mas você entender isso para replicar isso numa inteligência artificial. Então, como que você consegue... Porque sem isso, gente, a inteligência artificial nunca vai ser humana. É impossível. Sem consciência, é impossível uma inteligência artificial ser considerada humana. Ela pode fazer coisas incríveis, mais que a Alexa, mais que a Siri, mais que a Google. Não sei como é da Google, mas enfim. Mas qualquer inteligência artificial criada hoje
Mas mesmo assim, se ela não tiver consciência, ela não é inteligente. Essa questão de consciência tem muito a ver com inteligência. Sem consciência é impossível ser um ser inteligente. E aí é impossível você ter aquelas coisas que tem nos filmes, de você ter uma inteligência artificial que consegue realmente criar coisas de uma maneira como o ser humano consegue. De uma forma independente. Eu vou falar isso em outro vídeo, mas a questão de você ter uma independência de outro ser para pensar, porque, por exemplo, as máquinas que a gente tem hoje, por exemplo, eu esqueci o nome do robô que eu mostrei no outro vídeo, Alice, eu não sei se é Alice, enfim, que é aquele robô lá que é o mais parecido com um ser humano, mas enfim, mesmo assim ele precisa ele é dependente dos seus criadores, né? Eles precisam sempre estar calibrando a máquina para responder as perguntas que são feitas a essa máquina, né? A essa robô. Mas a questão é que você tira a independência desse robô, né? No fim, se ele não é independente, se ele não consegue pensar por si mesmo, se ele precisa de ajuda, você sempre está programando a resposta que ela vai ter, basicamente não vai ser consciência, não vai ser um ser relativo ao, ao observador, em vez de dependente do observador. Então essa questão de independência é necessária para a consciência, né? Você não precisa do seu amigo para pensar por você. Você pode pensar por você mesmo. Então, isso é uma coisa que nós fazemos automaticamente. Tipo, só você ouve esses pensamentos de Deus. Então, robôs atuais não têm essa independência. Aí vai falar aí um pouco mais sobre aquele paper que a gente falou no último vídeo. Só que a gente vai falar sobre ele no próximo vídeo. Então, até mais.